Olá a todos, eu sou Otília Lopes, docente na Universidade Fernando Pessoa e sou médica dentista. Sejam muito bem-vindos a este podcast Desafios do Médico Dentista em Ambiente Hospitalar. Neste episódio vamos abordar um tema fundamental e muitas vezes subestimado, o papel do médico dentista no bloco operatório. Mas afinal, em que situações o médico dentista é chamado a intervir no bloco operatório? Será que esta necessidade surge apenas devido ao envelhecimento da nossa população e ao aumento do número de pacientes que têm muitas comorbilidades? Ou será que há outros fatores, como um maior diagnóstico de patologias orais, a identificação do maior número de pacientes com necessidades especiais e a complexidade crescente dos procedimentos dentários? Certamente que também terão um papel importante a desempenhar estes fatores. Para nos ajudar a explorar este tema, temos o nosso convidado, o Dr. Gil Alves, médico dentista, especialista em cirurgia oral e presidente do Colégio de Cirurgia Oral da Ordem dos Médicos Dentistas. Teve um papel fundamental na integração da medicina dentária em ambiente hospitalar na região autónoma da Madeira. Em 2009, liderou a implementação da medicina dentária hospitalar no serviço de urgência do Hospital do Dr. Nélio Mendonça, criando as bases para um modelo que continua em vigor nos dias de hoje. Teve também responsabilidades pela implementação e coordenação do Programa de Prevenção em Saúde Oral na Madeira. Mais recentemente, em 2020, liderou a equipa que desenvolveu o projeto de carreira pública de medicina dentária. Atualmente, apesar de ter cessado funções no serviço público desde 2011, continua a trabalhar ativamente na área da medicina dentária hospitalar, nomeadamente no bloco operatório do setor privado. Neste painel, contamos também com a presença da doutora Filipa Pinto Oliveira, docente da Universidade Fernando Pessoa e médica dentista. Sejam ambos muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Ao longo desta conversa, queremos dar-te a conhecer as competências do médico dentista no bloco operatório, assim como os desafios que estão inerentes a esta prática, nomeadamente a gestão do risco clínico, a coordenação interdisciplinar e a necessidade de uma atualização contínua em protocolos e procedimentos. Vamos então dar início a esta discussão. Fiquem connosco. Dr. Gil Alves, em que situações a medicina dentária exige intervenção em bloco operatório sob anestesia geral? Pode partilhar alguns casos concretos da sua experiência que ilustram esta necessidade? São vários os casos que o médico dentista é confrontado, independentemente de estar integrado ou não numa equipa de outros profissionais de outras especialidades, concretamente nas equipas multidisciplinares, a nível hospitalar e a nível do serviço de urgência hospitalar, como também nas consultas de decisão terapêutica, concretamente nos doentes oncológicos, na parte da cabeça e pescoço. A minha experiência, como referiu, data inicialmente de uma colaboração com o Serviço de Urgência Hospitalar. Era uma lacuna identificada, uma vez que nós não tínhamos ninguém que pudesse intervir nesta área, e foi em 2009 que iniciámos essa prática, dando um apoio ao Serviço de Urgência do Hospital do Funchal. Muitas das situações passam pela traumatologia, mas também outras com doentes que estavam, de alguma maneira, limitados em termos de dificuldades motoras, concretamente doentes institucionalizados. São esses os casos que mais nos obrigavam a ir a bloco operatório. Quando digo traumatologia, não estou a falar apenas da traumatologia nas crianças, mas também no adulto. Acidentes de viação, por exemplo, com doentes a chegarem com necessidade de intervenção de múltiplas áreas da medicina, e a medicina dentária era uma delas. Há necessidade de estar integrado uma equipa para poder definir as prioridades e, em consonância com aquilo que é a aceitação e a avaliação do chefe de equipa, teríamos que definir o tempo de intervenção do médico dentista. Existem situações prioritárias que têm que ser atendidas, mas o médico dentista não pode ser o último a intervir. O médico dentista tem que definir, juntamente com a equipa, qual o tempo certo em que vai agir, dependendo da situação que tem entre mãos. Desde 2011 passou a exercer em bloco operatório a título privado, mas tem esta experiência do público. Como é que compara a experiência desta atuação hospitalar no setor público e no setor privado? A situação no sector privado é uma situação que está mais orientada. Normalmente são casos que são pré-programados,
São doentes não só, como referi, institucionalizados, mas os doentes rotineiros que surgem na nossa prática clínica, alguns deles na área da cirurgia oral, direcionados por colegas que entendem que os casos deverão ser feitos ou avaliados por um colega mais diferenciado na área da cirurgia oral, ao contrário daquilo que existe no público, em que tudo aparece. São muito mais variados os casos que nos surgem no público e, portanto, nós podemos ser chamados não só para situações de abscessos, mas também, essencialmente, por doentes politraumatizados. E quando digo politraumatizados, não estou a referir apenas à parte facial, mas também outros traumatismos, com fraturas em diversas partes do corpo, em que temos que entrar em equipas com a ortopedia, com a medicina interna, com a cardiologia e, inclusive, com a otorrino e a medicina dentária. E, portanto, urge definir exatamente qual é o tempo que nós temos relativamente ao período de intervenção, porque existem prazos, por exemplo, no caso das reimplantações dentárias, nós não podemos deixar um doente para ser atendido apenas no dia seguinte. Se há necessidade do doente ir ao bloco operatório, é preciso definir com o anestesista qual é o tempo de entrada do médico dentista e tive situações de, em simultâneo, estarmos a intervir mais que uma especialidade. Por exemplo, a ortopedia estar a exercer ao mesmo tempo que a medicina dentária, cada um na sua área, com campos esterilizados devidamente definidos e a situação de tratamento decorria em simultâneo. Portanto, este é apenas um exemplo de ortopedia, mas outras áreas ocorrem em que o médico dentista não pode ser o último a intervir e tem que entrar no tempo certo. E esta integração do médico dentista no bloco operatório, que nos conta com a sua experiência e também nos pode dar um certo feedback sobre como é que é esta integração com estes outros médicos anestesistas, outras especialidades, os enfermeiros. É fácil para si, como médico dentista, ver esta integração? Bom, a minha experiência é uma experiência um pouco particular, porque nós, médicos dentistas, andávamos a fazer ver à tutela de que a nossa presença era importante e nós tivemos que partir praticamente do zero. E digo zero porque antes da medicina dentária intervir, apenas havia participação dos colegas médicos estomatologistas, mas que a sua intervenção cingia-se apenas às exodontias. Doentes com dificuldades motoras, doentes com patologias sistémicas a nível da parte não só psiquiátrica, mas malformações congénitas e, portanto, o próprio bloco operatório não estava preparado para a intervenção de um médico dentista. E foi curioso ver que, não estando preparado, havia da parte dos restantes elementos que estavam, concretamente os enfermeiros, os médicos anestesistas, houve sempre uma colaboração no sentido de nós podermos adaptar as condições que tínhamos às necessidades de tratamento, e faço frisar isto, às necessidades de tratamento, não sendo esse tratamento apenas a cirurgia ou a exodontia, por exemplo, uma mera ferrulização perante uma situação de avulsão, uma situação de estabilização com fratura de tábuas ósseas e recuperação dos dentes avulsionados. Portanto, houve, da parte dos restantes membros da equipa, ajudas, por vezes, que são inimagináveis para quem não está no local. Posso lhe dar, por exemplo, não havia uma seringa de ar para poder fazer uma secagem após um ataque ácido. E os enfermeiros arranjaram rapidamente uma seringa, um tubo de intubação endovenoso, adaptaram à seringa e rapidamente arranjámos um meio de poder criar ali algo que pudesse fazer uma secagem entre o bloco operatório. Felizmente, a tutela percebeu e foi receptiva à sugestão de aquisição de equipamentos adequados. Posso lhe dizer que em 2010 as 5 salas do bloco operatório passaram a ter um dispositivo com instrumentos rotativos que permitia passar entre cada uma das salas sempre que fosse preciso, ou seja, nem sequer estávamos cingidos a apenas poder intervir apenas numa única sala de bloco operatório. E, portanto, as coisas foram, de alguma maneira, preparadas para que
o médico dentista pudesse agir, pudesse atuar dentro de todas as suas capacidades e perante todas as situações que se lhe deparavam no âmbito daquilo que é o exercício da medicina dentária. E, de facto, os desafios técnicos e logísticos para um médico dentista naquele ambiente de bloco operatório são inúmeros, não é? Sem dúvida. E há coisas que só se aprendem na prática, imagino. É apenas estando confrontado com as situações e também sabendo nós que estamos habituados a um ambiente de consultório privado em que nada nos falta porque somos nós que gerimos esse ambiente. Ou entrarmos num ambiente público, nós temos grandes dificuldades porque os colegas das outras áreas e mesmo os gestores que lideram essas áreas não têm a mínima noção de quais são as necessidades que um médico dentista tem. Mas isto são situações que a tempo nós fomos conseguindo e hoje posso lhe dizer que os médicos dentistas em termos hospitalares, no caso da região autónoma da Madeira, não só participam no apoio à urgência hospitalar, como também integram as equipas de decisão terapêutica. Portanto, todos os doentes, por exemplo, de cancro, cabeça e pescoço, são direcionados ao serviço de otorrino e à consulta de decisão terapêutica. Semanalmente, os doentes que são intervencionados na área do programa de intervenção precoce do cancro oral e que obtêm depois um relatório de anatomia patológica positivo, são direcionados de imediato e em 48 horas terão que ser orientados para, na semana a seguir à recepção desta positividade, poderem ser atendidos e serem orientados em termos hospitalares. Algo que não acontecia antes de 2017, porque foi na altura em que o programa foi implementado na região autónoma da Madeira, em que, perante uma situação dessas, o médico dentista tinha que direcionar a um médico de medicina geral e familiar, teria que ser depois colocado em lista para ser depois chamado para uma consulta de biópsia a nível do serviço de otorrino hospitalar e só depois é que era feito todo o procedimento subsequente. Posso lhe dizer que havia doentes com 8 meses de espera até a primeira consulta, portanto, a consulta diagnóstica. Felizmente, fruto de uma colaboração e de uma implementação entre a Secretaria Regional da Saúde e a Ordem dos Médicos Dentistas, em 2017 passámos a agilizar todas estas situações e posso lhe dar em primeira mão, que ainda a semana passada tive uma reunião de avaliação, só na parte privada, porque o sistema tem uma parte privada e uma parte pública, só na parte privada, nos últimos 8 anos, foram direcionados 66 casos de doentes para o serviço, no sentido de poderem ter depois um acompanhamento subsequente. Então, podemos concluir, e os futuros médicos dentistas que nos estão a ouvir vão ficar com esta conclusão de que a abordagem hospitalar é essencial para garantir a segurança e o atendimento deste tipo de pacientes. Sem dúvida, nós temos que ter essa noção que há mesmo alguns atos, concretamente cirúrgicos de maior extensão, que não temos condições num consultório normal de medicina dentária para o poder fazer e, portanto, nessas circunstâncias, ele terá que ser feito sempre em segurança. O médico dentista é responsável por criar as condições de segurança no atendimento do seu doente e, portanto, se verificar que terá que ser feito em ambiente hospitalar, obviamente que terá que direcionar para os colegas que trabalham nesse âmbito. Estou certa também que os nossos ouvintes se questionam sobre como é que terá sido a preparação do Dr. Gil Alves nesta área do bloco. Quais são as competências essenciais que ele desenvolveu que eu também gostaria de desenvolver? Olha, eu pensando nessa questão, dir-lhe-ei que, além da formação que fiz em Madrid num curso de implantologia e cirurgia maxilofacial, tenho que dizer que foi importante, em 1994, uma iniciativa da Ordem dos Médicos Dentistas, na altura, que conseguiu fazer com que os institutos portugueses de oncologia, em parceria com a Ordem dos Médicos Dentistas, pudessem não só facultar uma formação teórica para os médicos dentistas que o quisessem, mas essencialmente ter depois uma componente prática. E posso lhe dizer que o mês em tempo integral, que em abril de 1994 estive no IPO do Porto, serviu-me de base para muito daquilo que é a prática em bloco operatório. Isto porque nós,
Nessa altura, percorríamos todas as áreas, desde a cirurgia geral até à cirurgia cabeça e pescoço, à cirurgia plástica e à cirurgia estética. Participávamos também nas consultas de decisão terapêutica. E acho que essa é uma lacuna que falta na formação dos médicos dentistas. Deixe-me lhe dizer que também, já enquanto presidente do Colégio de Cirurgia Oral, desenvolvi contactos junto do IBPO do Porto e de Lisboa, em que recebi total abertura e acolhimento para voltarmos a fazer uma iniciativa destas. Transmiti aos responsáveis da Ordem e, portanto, essa porta está aberta, ainda não está concretizada, mas eu espero que agora, neste atual mandato, seja possível, da parte do Conselho Diretivo da Ordem e do Centro de Formação Contínua, podermos dar esse passo, porque sei que irá valorizar o exercício profissional dos médicos dentistas e, sabendo nós que o objetivo principal de toda essa valorização é o doente. E, portanto, nessas circunstâncias, acho que devemos criar condições para facultar a qualquer médico dentista esta possibilidade, porque sei que há colegas interessados em suspender a sua atividade privada no consultório e estar um mês a tempo integral a poder fazer uma aprendizagem nesta matéria. Sabemos que esta prática exige grande responsabilidade, não é? A atuação num bloco operatório. Quais são os 3 aspectos fundamentais que os futuros médicos dentistas devem conhecer antes de entrar no bloco? Olha, eu acho que o primeiro terá que ser exatamente a forma como podemos entrar num bloco operatório. E isso, alguns de nós tínhamos conhecimentos teóricos, mas é diferente depois de os colocar em prática. A desinfecção, a asepsia, a preparação para a entrada no bloco operatório é fundamental. Depois, obviamente, temos que ter conhecimentos farmacológicos, porque vamos intervir em equipas de trabalho, em que temos colegas de outras áreas que estão também a agir e temos que, obviamente, de alguma maneira, compatibilizar aquilo que é a nossa intervenção em termos farmacológicos com aquela que está a ser usada num momento, por exemplo, de um caso de urgência ou de emergência. E depois temos que ter também forma de criar a nossa própria área de intervenção, por exemplo, no caso dos doentes que, estando no bloco operatório, não é um doente que, terminando a nossa intervenção, está terminado o nosso trabalho, são doentes que normalmente têm períodos de internamento e o médico dentista tem que saber que após a saída do bloco operatório é responsável também pelo pós-operatório daquele doente. Portanto, não vai deixar, por exemplo, no caso de um politraumatizado, a responsabilidade do profissional da outra área, que foi aquele que se calhar liderou a equipa de trabalho naquela intervenção em bloco operatório. Portanto, tem obviamente que assumir que depois de tudo aquilo que executou, o doente não para por ali e, portanto, terá que fazer esse acompanhamento até que o doente tenha alta e, muitas vezes, tive casos até em que o doente só teve alta quando o médico dentista deu o ok final. Portanto, já tinha alta em todas as áreas e a medicina dentária foi a última a dar o ok para que o doente pudesse regressar ao seu ambiente de domicílio. Entramos agora nesta fase de discussão e para isso contamos neste painel com a colaboração da minha colega, Filipa Pinto Oliveira, que nos vai ajudar também a refletir um pouco sobre a formação e a integração hospitalar do futuro médico-dentista. Num ambiente hospitalar exigente, como é, quais são as áreas onde o médico-dentista deve investir mais na sua formação para estar preparado para atuar em bloco operatório? Ora bem, eu, da minha experiência, tal como professor Gil, tive a oportunidade de passar pelo IPO do Porto e acho que toda a minha base de formação vem daí. E acho que isso sim, o que podemos fazer, a asepsia, o como entrar no bloco, o que é que podemos fazer dentro do bloco, a parte da farmacologia, como o professor Gil disse. Isso é tudo importante, o saber colaborar com as outras especialidades, o saber qual é o nosso campo de atuação, sem o deixar de fazer bem, mas também saber que não podemos colidir com outras áreas. Isso acho que a parte diagnóstica, obviamente, a imagem, a análise de imagem, isso tudo é uma parte fundamental. Claro que depois vai depender muito da área de que cada médico irá fazer, mas de uma maneira geral penso que isso será o mais importante neste âmbito. Quais os tipos de procedimento que são os tais procedimentos mais complexos e que exigirão ao médico-dentista comparecer no bloco e abordar essa área? Vou falar também pela minha experiência.
parte de biópsias ósseas, de grandes lesões tumorais, de podermos colaborar com estomatologia, o cabeça e pescoço, e depois já numa perspectiva de privado, muitos doentes mais velhos com demências, extrações múltiplas, que são muito difíceis de fazer em ambulatório nesses pacientes. E voltando um bocadinho atrás, também os pacientes oncológicos, muitas vezes cabeça e pescoço, quando temos que preparar pacientes para iniciar radioterapia, quimioterapia, é muito difícil em tempo útil, muitas vezes porque sabemos que o perfil de um doente de cabeça e pescoço, que sabemos normalmente que a cavidade oral é um bocado descuidada, desleixada, portanto temos que intervir em muitas áreas, muitas vezes lá está as extrações múltiplas, e é muito mais fácil em tempo útil conseguirmos fazer isso no bloco, podendo permitir que esses pacientes iniciem mais rápido os tratamentos curativos para a sua patologia de base oncológica. Eu gostaria apenas de lhe referir uma situação concreta, que é os colegas das outras áreas muitas vezes nem estão alertados para a situação da doença na cavidade oral e mesmo formas de poder intervir quando chegar à área em que têm que agir. E vou-lhe dar o caso concreto. Depois de nós termos despoltado esta situação, foi o próprio serviço de anestesiologia que pediu aos médicos dentistas que fizessem uma formação sobre os cuidados que os anestesiologistas teriam que ter perante, por exemplo, a intubação. O desconhecimento da existência de próteses fixas em doentes que de um momento para o outro têm que ser levados a bloco operatório, que tipo de próteses é que esses doentes têm, se podem, por exemplo, fazer uma intubação com laringoscópio, como normalmente fazem, ou se têm que ter algum cuidado extra, essencialmente porque as próteses removíveis são obviamente retiradas, mesmo em situações de urgência são removidas ou são pedidas para remover. Mas no que diz respeito à intervenção em doentes reabilitados, e nós cada vez mais temos doentes reabilitados com próteses fixas sobre dentes ou próteses fixas sobre implantes, não havia conhecimento suficiente se esses doentes poderiam causar alguma limitação em termos da intervenção do médico anestesiologista. E, portanto, isto demonstra que, de facto, o nosso papel, integrados numa equipa multidisciplinar hospitalar, é cada vez mais valorizado. E para a mente, exatamente. E assim chegamos ao final deste episódio do nosso podcast, Desafios do Médico Dentista em Ambiente Hospitalar. Foi uma conversa extremamente enriquecedora sobre o papel do médico dentista no bloco operatório e lanço aqui uma última provocação ao Dr. Gil Alves. O que é que ainda falta aos médicos dentistas para serem plenamente integrados nestas equipas multidisciplinares hospitalares em Portugal? Eu acho que o médico dentista tem que cada vez mais se afirmar como profissional que é na área em que está e, essencialmente, fazer valer todas as suas competências, que são muitas. Nós temos médicos dentistas bem preparados no país, haja receptividade, e permita-me que diga, em Portugal continental e na região autónoma dos Açores, que é onde os médicos dentistas ainda não estão em ambiente hospitalar, ressalve-se que estão em ambiente de centro de saúde, mas nesta parte de integração em ambiente hospitalar existe ainda um caminho a percorrer e estou certo que quaisquer que sejam os decisores, a partir do momento em que tenham consciência da importância que é a participação do médico dentista nas equipas multidisciplinares, obviamente que passarão à sua integração, sendo que para isso também irá contribuir a implementação da carreira pública de medicina dentária. Felizmente, desde o dia 7 de abril de 2021, nós temos implementada na região autónoma da Madeira, temos colegas nos centros de saúde e temos 2 colegas a nível hospitalar e, portanto, o trabalho desenvolvido até agora prova que, de facto, foi uma mais-valia a sua integração nestas equipas multidisciplinares, mesmo a nível hospitalar. E que seja um exemplo a seguir. Agradeço imensamente ao Dr. Gil Alves e à professora Filipa Pinto Oliveira pela partilha do vosso conhecimento e colaboração nesta discussão. Esperamos sinceramente que esta conversa tenha sido útil para todos aqueles que trabalham ou desejam trabalhar em ambiente hospitalar e que tenha trazido reflexões importantes sobre o papel do médico dentista no bloco operatório. Se gostaram deste episódio, partilhem com os vossos colegas e deixem-nos o vosso feedback. Continuaremos a explorar mais temas relevantes para a prática clínica do médico dentista e até ao próximo episódio.